gente, uma boa noite para vocês. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios que nós colocamos na turma. Foi a última lista, né? São exercícios, questões de concurso, e nós vamos fazer. A gente pediu que vocês assistissem uma aula gravada. Na realidade, eu não dei essa aula para vocês, mas é uma aula que falava ou explicava como determinar as raízes, né, complexas. Muito bem. Então agora a gente vai fazer. Todas essas questões que eu estou fazendo são questões de concurso, tá? Então a gente vai começar fazendo aqui a primeira questão. Boa noite, Liz. Boa noite, Luciano. Boa noite. Então, olha só. Considere o número complexo. Existe aqui produto de dois complexos. Tá? Ele quer saber qual é o valor de Z. Então, essa questão caiu. Todas elas, como eu disse, foram questões de concurso, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui é fazer o produto desses dois complexos. A gente disse que multiplicar dois complexos é fazer o produto como se fosse uma expressão algébrica. Quer dizer, aqui é um binômio, onde o I é uma letra, né, vamos dizer assim, só que particularmente aqui o I é raiz quadrada de menos 1. E aqui o I também. Então você multiplica isso como você faz fazendo produto de polinômios, de binômios. O binômio também é polinômio. Produto de polinômios. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, menos raiz de 3 sobre 2 mais meio de I, multiplicado por meio mais raiz de 3 sobre 2i. Então, o que você tem que fazer é distribuir. Porque não está aqui com a cara A mais B, A menos B. Mas se fosse A mais B, A menos B, tu podia botar o quadrado menos B ao quadrado. Ou se esses dois carinhas fossem iguais, né? Porque aqui, veja, é menos raiz de 3 sobre 2, a parte real. A parte imaginária é meio, aqui a parte real é meio, a parte imaginária é raiz de 3 sobre 2. Então, são diferentes. Então, não tem, a gente tem que distribuir mesmo. Então, o que a gente vai fazer é multiplicar esse cara por esse e multiplicar aqui esse cara por esse aqui. Então, vamos lá. Menos raiz de 3 sobre 2 vezes meio, já fazendo direto, dá menos raiz de 3 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Agora, o menos raiz de 3 multiplicado por mais raiz de menos raiz de 3 sobre 2, multiplicado por mais raiz de 3 sobre 2i. Menos vezes mais, dá menos. Aí você vai multiplicar raiz de 3 sobre 2, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. E aí, veja que você está multiplicando o número por esse I. Então, aqui entra o I. Agora, você vai distribuir meio de I, multiplicando por meio, meio de I, multiplicando por raiz de 3 sobre 2i. Então, meio de I vezes meio, né, veja que aqui é mais e aqui é mais, dá 1 quarto de I vezes I. Só observe. Agora, meio de I, que multiplica a raiz de 3 sobre 2i. Veja que aqui tem I e aqui tem I. Então, vamos multiplicar os números primeiro. Mais vezes mais, mais.
meio vezes raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Agora, eu tenho que multiplicar I vezes I, que dá I ao quadrado. I ao quadrado, nós sabemos que é menos 1. Né? A gente sabe que a unidade imaginária aí é raiz quadrada de menos 1. Então, I ao quadrado é menos 1. Muito bem. E aí, observe o seguinte, vamos devagar. Tá? Eu tenho menos, né, raiz de 3 sobre 4. Agora, eu posso fazer isso aqui, aqui, aí, posso. Menos 3i com mais 1, porque o denominador é 4, comum, menos 3i com mais 1 é menos 2i. 3, menos 3 mais 1, menos 2, sobre 4. Então, fiz esses dois. Agora, o i ao quadrado é menos 1, então aqui era mais, fica menos raiz de 3 sobre 4. Que é, observe, esses dois caras, eu vou adicionar, né? Um é negativo, outro é negativo, então é menos. Agora, raiz de 3 somado com raiz de 3 não é produto. Na realidade é um menos adicionado com menos. Então vai dar raiz de 3 com raiz de 3, 2 raiz de 3. Né? Sobre 4. E ficou aqui o menos, depois eu simplifico, tá? Menos 2 quartos de I. Né? Aqui é tudo 4. Então, agora, a gente tem que separar a parte real e aqui a imaginária. Eu posso simplificar esse 2 com esse 4? Posso. Dividindo por 2, dividindo por 2, dá raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar por 2? Posso. Dividindo por 2 dá 1. Dividindo por 2, por 4, por 2 dá 2. Então, o Z que nós encontramos é esse cara. Menos raiz de 3 sobre 2, menos meio de I. Tem 4 respostas. Menos raiz de 3 sobre 2 é esse. E veja que aqui é mais. Não tem mais aqui, nenhum com a parte real. É óbvio, questão dada, né? Vamos dizer assim. Se o cara tem que marcar 4, uma resposta, tem 4. Não é essa, só pode ser essa, mas tudo bem. Aí o cara que bolou a questão facilitou. Então, quem é o módulo de Z? Só para mostrar. O módulo de Z é a raiz quadrada desse cara aqui ao quadrado, tá? Mais esse cara ao quadrado. É assim que a gente acha o módulo de Z. Aí você tem o quê? Menos ao quadrado é mais, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado dá 4, menos ao quadrado é mais, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, e você veja que aqui dá 4 sobre 4, que dá raiz de 1, que realmente é uma resposta, né? Módulo de Z é 1. Ele coloca assim, Z é igual. É estranha a questão. A questão, se eu for fazer uma crítica, a questão não está legal. Mas, infelizmente, a questão de prova. Coisa de maluco. Porque se ele pergunta Z é igual, ele aqui não está dizendo que isso aqui é Z, é um módulo de Z. Sei lá. Enfim, o que a gente tem ali é isso. Já que eu não tenho a resposta. A não ser que aqui fosse menos meio. Mas é complicado, porque na realidade todos os caras aqui, fazendo uma análise,
todos eles, o módulo dá 1. O módulo dá 1. Mas só que não é o Z. Não é o Z. Então, a única resposta que bate é essa. Mas, volto a dizer, são questões, ao meu ver, que não estão bem formuladas. Tudo bem. Então, está ali, é uma questão de prova. Agora, vamos ver uma outra questão, seguindo uma sequência da lista. Deixa eu ver se eu acho uma outra. Essa outra aqui, ele diz assim. Essa questão aqui, eu estou olhando aqui, ó, ela caiu no estado do Ceará em 2008. Bom, tudo bem, uma questão antiga. Agora, a seguinte, caiu no município do Rio em 2010. Ele diz assim, considere, não vou escrever, eu vou ler, vocês têm que ter essa lista aí, mas eu vou só colocar os dados. Considere-se os números complexos, essa questão agora, Z igual, aí ele dá 3 que multiplica cosseno de 46 graus mais I seno de 46 graus. Esse é o Z. E o W, que chamou de W outro, ele chamou assim, cosseno de A mais I seno de A. Tá? Aí ele quer o menor valor positivo de A, do ângulo A, vamos dizer assim, de modo que Z2 vezes o W seja um número real. Então, o menor valor é igual a... Qual é o menor valor positivo de A, de modo que Z2 vezes o W seja um número real? Muito bem. Então, observe o seguinte, ele dá uma operação com esses dois complexos. Primeiro, o primeiro fator é Z ao quadrado. O segundo fator é W. Então, a gente tem que fazer esse produto. O que inicia uma questão. Bom, eu vou colocar, já de uma forma mais rápida, como é que você faz o produto de dois complexos na forma trigonométrica. Como nós falamos na aula anterior, quando você tem dois números na forma trigonométrica e vai fazer o produto, você vai... Então, eu vou colocar aqui, Z2. Eu vou fazer o Z2 primeiro, tá? Depois eu multiplico por W, eu acho melhor, porque eu preciso do Z2. Como eu faço uma potência? Uma potência, Z2, é Z vezes Z. É um produto de fatores iguais. Então, eu disse o seguinte, quando eu tenho um produto, por exemplo, esse cara multiplicado por ele mesmo, eu multiplico os módulos. Isso aqui é um módulo. Então, se é 3 cosseno de 46 de 146 multiplicado por 3 cosseno de 46 de 146 é 3 vezes 3. Na realidade, é esse 3 que está aqui ao quadrado. Então,
você faz assim, porque isso aqui é um produto, então você escreve de forma 3 ao quadrado, colocando na potência. Agora, Alzinho, quando eu for fazendo o produto, você disse que eu pegava o argumento de um fator e adicionava com o argumento do outro fator. Quando você tinha o produto de dois números complexos na forma trigonométrica. Como aqui os dois são iguais, então eu vou somar 46 mais 46. Evidente que 46 mais 46 é 2 vezes o 46 graus. Então, no caso da potência, você faz sempre... Bom, aqui repete, deixa eu só botar aqui 2 vezes o 46. Então você tem Z é 5, 3 elevado a 5, cosseno de 5 vezes 46, mais esse seno de 5 vezes 46. Veja, fator, que é o fator, que é o fator, que é o fator, quer dizer, o expoente, não o expoente, passa a ser expoente, fator e fator. Isso aqui é exatamente uma multiplicação, mas aí você faz mais rápido. Isso é igual a 3 ao quadrado, que é 9, cosseno de 2 vezes 6, 12, 2 vezes 4, 8 e o 9, 92 graus, mais esse seno de 92 graus. Então você multiplicou e multiplicou. Boa noite, Francisco. Então você fez o produto, o Z2. O Z, mas você tem que fazer o Z2 vezes o W. Então, o que eu vou fazer agora, o Z2 vezes o W, eu vou pegar o 9, cosseno de 92 graus, mais I seno de 92 graus, tá? Multiplicado pelo W. Aqui não é o W. Cosseno de A mais I seno de A. Ontem não, na última aula, eu coloquei que a trigonometria, ela é muito mais aceitável, não sei se o termo é esse, quando isso aqui está irradiando. Por quê? Porque ela não é feita dentro de figuras triangulares. Não é a trigonometria no triângulo retângulo. É a trigonometria no círculo. É a leitura de arcos é feita irradiando. Agora, nada impede, isso é uma coisa assim, cultural nossa, de muitas vezes colocar em graus. Isso aqui é uma questão de concurso está em graus. Então, entenda o que eu falei, para que você depois se pause e fale uma coisa, agora veja a questão de concurso está aparecendo. Eu só lhe disse mais, pega qualquer livro, inglês, americano, europeu, sei lá, outros americanos ou da Europa, irradiando. Todas as questões, faz uma busca, você vai ver. Não coloca em grau, no caso de situações do tipo. Mas nada impede que seja grau. Eu mesmo posso trabalhar em graus. Por quê? Porque eu sou mais rápido do que está irradiando. Muitas vezes a gente trabalha em graus e no finalzinho você passa para radiano, quando a resposta é radiano. Tudo bem. Nada disso incomoda. Agora, o produto, o W, ele não tem aqui nenhum número. Não sei se eu copiei correto, mas quer dizer que o módulo é 1. Só vou conferir, tá? Se realmente o módulo de W,
valor de W é 1. Só para ver aqui, gente, para eu não... Tá, por favor. Não, pior que não é, tá vendo? Z igual a 3, cosseno 46 e seno 46, e W igual a 2, olha só. W igual a 2, cosseno de A, seno de A. Tem uma bobeada aqui. Ainda bem que eu poderia aqui ser 1. Poderia, entendeu? Mas eu preferi olhar para ver se realmente era 1. Bom, e aí você tem exatamente o que você já fez, que é o Z2 multiplicado pelo W. Ó, você sabe agora, no produto, que isso você multiplica os módulos. 9 vezes 2 é 18. E você faz no produto a soma desses arcos, né? Que aqui é 92 somado com A. São chamados argumentos do complexo. Então, 92 graus, mais o A também em graus. E aqui também, e seno de 92 graus mais A graus. Certo? Olha, então o que o problema quer? O problema quer o menor valor positivo de A, de modo que isso aqui seja um número real. Muito bem. Veja que eu tenho, se eu quiser multiplicar, né, só para vocês terem, 18, nem precisava, não vou botar, 18 cosseno de 92 graus mais A, mais, eu vou botar 18 vezes, eu vou fazer aqui o contrário, tá? 92 graus mais A I. Isso eu botei assim, tá? Porque se 18 multiplica aqui, multiplica aqui. Então ele quer que isso seja um número real. Ora, se ele quer que isso seja um número real, a parte real é isso aqui, ó. Isso aqui é a parte real. Então, para que seja um número real, essa parte que tem o imaginário tem que ser zero. Tem que ser zero. Então, eu tenho que fazer que isso aqui seja zero. Ora, só tem um jeito de eu fazer que isso aqui seja zero. É colocar um A. Desculpa, gente. 18. Seno. De 92 graus mais A, por 18 cosseno, 18 seno de 92 graus mais A, tá certo? Então eu tenho que fazer com que isso aqui, ó, seja zero. Se eu fizer com que isso aqui seja zero, 0 vezes i dá zero, eu tenho isso aqui real. Tá? Então estamos caminhando. Vou apagar aqui. Ora, então vamos lá. Esse cara, né, 18, que multiplica o seno de 92 mais seno de 92 graus mais A, né, 18 vezes seno de 92 graus mais A, tem que ser zero. Certo? Ora, 18 não é zero. O seno de 92 graus mais A tem que ser zero. Na hora que isso der zero. Aí ele quer mais, ao Z, ele quer o menor valor positivo de A. O menor valor positivo do ângulo A.
Na trigonometria, você sabe, por exemplo, que esse eixo aqui ó, é o eixo do seno. Tá? O eixo do seno. E você sabe que quando o arco está aqui, no caso de 0 ou 360, o seno é 0. E quando o arco está aqui, que pode ser 0 ou 360, ou melhor, aqui é 180, o seno é 0. Certo? Muito bem. Então, quem é o menor arco que dê 0, que tem que ser positivo, 0 graus, ou 360 graus, ou 180 graus. Por quê? Porque se isso aqui for 0 graus, ou for 360, ou for 180, esse cara é 0, 0 vezes 18 dá 0. Só que ele quer o menor. Olha, o menor, A, não pode ser menos 92, porque 92 menos o 92 daria 0, por exemplo. Não, o A não pode ser negativo. Se você pegar um A que soma 92, que dá 360, esse A é maior que você somar um que dê 180. Ele quer um menor, então eu tenho que ver 92 mais A, que dá 180 graus. Então o meu A é 180 graus, tá? Menos 92 graus. O meu A é 10 tirar 2, 8, 17, o que é 7? 17 dá 9, 8. 8, 9, 10, 9, 9, 18. O A é 88 graus. Não sei se ele provavelmente vai botar a resposta em graus. A resposta dele, opa, 88, tem sim, que é a letra B, colocada, não, 88 graus. É o menor arco A. Alguém tem dúvida, comentário, alguma fala? Isso aqui é o de cima, tá? A questão está colocada. Alguma pergunta? Ficou entendido, gente? Ficou? Não, tudo bem. Está ótimo, então. Bom, agora nós vamos seguir. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou agora fazer um que diz o seguinte, seguindo aí a lista. No conjunto dos números complexos, seja o complexo Z. Então ele dá um complexo Z, essa terceira, tá? 1 mais I cosseno de alfa. Ele quer saber o seguinte, o conjunto A igual alfa pertence a R, tal que o módulo de Z é igual a 1. É dado por deixa eu botar as respostas,
2K mais 1, que multiplica π sobre 2. 2K mais 1. 2K mais 1, que multiplica π sobre 2. Onde o K pertence a Z. B. Ele bota Kπ sobre 4, onde o K pertence a Z. O C, Kπ, onde o K pertence a Z. E o D é Kπ sobre 2, onde o K pertence a Z. Bom, vamos ver. Tem uns fomos aí. Bom, então, ele dá o Z, 1 mais Z cosseno alfa, e ele quer o conjunto A. Mas ele define o conjunto A assim, e ele quer agora, ele quer qual é o conjunto que é igual a esse, na verdade. Veja que ele diz assim, ele quer um conjunto onde o alfa, esse alfa aqui é real, vai variando, e o módulo desse cara é 1. Bom, eu tenho que achar, porque isso aqui não está com a cara A mais BI. Para eu achar o módulo, eu preciso escrever o complexo na forma A mais BI. Isso aqui é uma divisão, um número complexo, real, né? 1 mais 0i, dividido por 1 mais I cosseno de alfa, cosseno alfa ali. Bom, e aí eu tenho que dividir isso. Então, como é que eu divido 2 complexos? Gente, uma coisa assim. Oi? O conjugado. Gente, assim, um parêntese de uma coisa real. Eu dei aula não sei se vocês conhecem ali Marechal, Escola Técnica, Visconde de Mauá, um período, né? E eu me lembro, quando eu estava dando trigonometria, naquela época, muito atrás, o pessoal gostava de estudar. Um pouquinho diferente de hoje nas aulas do ensino médio, né, da rede pública. Aí um aluno, ali, só 2 Kπ, mais, por exemplo, π sobre 2. Aí eu explicando essa expressão, e o gaiato lá falou, professor, por que não pode ser assim? Quer dizer, o cara sabia disso, o cara, o moleque lá. Aí eu falei, porra, é bonito, né? Aí eu vou ficar falando isso aqui na turma? Você acha que fica bem? Então o livro coloca exatamente para evitar isso. Aí eu expliquei, né? Aquela palhaçada dos alunos meu. Mas é interessante, né? O cara de malvadeza, ele ficou perguntando por que os livros não colocavam de outra forma. Mas a gente respondeu com cuidado. Então, olha só, 1 mais I cosseno de alfa
E aqui, 1 menos I cosseno de alfa. Ó, multiplico pelo chamado conjugado. E aí, você simplesmente, em cima dá 1 menos I cosseno de alfa, e embaixo, veja que aqui é A mais B, A menos B. Então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que aqui é como se fosse mesmo A mais, isso aqui é o B, tá? Então, A mais B, A menos B. Então é A2, em vez de eu fazer assim, ó, eu vou fazer A2 menos, isso aqui é A mais B, A menos B. Eu vou fazer o A2 menos o B2. O B2 é I cosseno de alfa ao quadrado. Ó, 1 menos I cosseno de alfa. E aqui o quadrado de 1, veja, I ao quadrado, já fazendo, é menos 1. I ao quadrado é menos 1. Com menos, dá mais. Cosseno de alfa ao quadrado é cosseno ao quadrado de alfa. Se escreve assim. Muito bem. E aí, eu vou escrever, sempre separo a parte real, 1 mais cosseno ao quadrado de alfa, menos I. Eu vou botar assim, gente, ó, cosseno de alfa sobre, aqui é cosseno de alfa I, tá? 1 menos cosseno de alfa I, né, sobre 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Porque 1 sobre o denominador menos isso, só que eu preferi botar assim. Não tem nenhum problema, tem que tomar cuidado. Cosseno de alfa I. E 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Muito bem. Então, essa divisão, porque eu não posso cortar aqui, eu não posso aqui. Então, isso aqui já é o meu Z. Tá? Trabalhando assim, esse aqui é o meu Z. Cheguei ali. E eu quero que o módulo de Z seja 1. Independente do alfa, o módulo de Z tem que ser 1. Então, quem é o módulo de Z? O módulo de Z é raiz quadrada desse cara aqui ao quadrado. 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de alfa ao quadrado. Questão de concurso, gente, não dá trabalho. Tem que estar devagar e estar explicando também. 1 sobre mais cosseno ao quadrado de alfa ao quadrado. Quadrado desse. Depois o quadrado desse cara I. Separo do I. Tá. Quadrado primeiro. A2 mais esse cara aqui menos o cosseno de alfa sobre 1 mais cosseno ao quadrado de alfa ao quadrado. Tudo bem. Tá indo certo? Estou, né? Quadrei esse cara mais esse cara aqui, que é igual a raiz quadrada, a formação vai aumentando. 1 ao quadrado dá 1. Aqui, mais, isso aqui é alfa, tá? Menos ao quadrado é mais, cosseno de alfa ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. E embaixo, embaixo,
Não, embaixo eu tenho que levar o quadrado, né? Não, peraí, gente. Deixa eu mostrar aqui, porque começou a aumentar um pouco. Então, olha só, fazendo com calma. Raiz quadrada, esse cara aqui ao quadrado é 1. E aqui, 1 mais cosseno ao quadrado de alfa ao quadrado embaixo, tá? Porque eleva os dois ao quadrado. Mais esse cara aqui em cima ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. E embaixo também, 1 mais cosseno ao quadrado de alfa ao quadrado. Vou passar por lá de cá, gente. Aqui. Então, olha só. Ele quer que esse cara... Isso aqui é o módulo de Z, tá? Ele quer... Ele quer que o módulo de Z seja 1, mas eu não vou botar ainda igual. Eu vou continuar aqui, ó. Raiz quadrada de... Então, embaixo é o mesmo denominador. 1 mais cosseno ao quadrado de alfa ao quadrado, 1 mais cosseno ao quadrado de alfa ao quadrado. Então, o denominador comum. Eu vou botar 1 mais cosseno ao quadrado de alfa, na verdade, ao quadrado. Tá? Porque isso aqui parcela o mesmo denominador. E em cima eu somo 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Opa, peraí. Então, isso, o que acontece aqui? Aqui você vai ter isso aqui, ó. 1 mais cosseno ao quadrado de alfa, e aqui você tem um produto, né? 1 mais cosseno ao quadrado de alfa vezes 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Né? Então esse cara pode cortar com esse. Pode, porque é o produto. E me resta 1 sobre a raiz quadrada de 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Isso aqui é o módulo de Z. É o módulo de Z. Isso aqui, ó, tudo que eu estou fazendo aqui, ó, passou para cá, cuidado, passou para cá, é o módulo de Z, passou para cá. E o módulo de Z é igual a 1. Então isso aqui vai ser igual a 1. Olha, se a raiz quadrada disso é igual a 1, quando eu quadrar aqui, eu vou ter 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Eleva ao quadrado e aqui eleva ao quadrado. Olha, evidente que isso aqui é algébrico, né? Se eu multiplicar cruzado, 1 mais cosseno ao quadrado de alfa vezes 1 igual a 1. Quer dizer, para isso aqui ser 1, isso aqui só pode ser 1, para dar 1 sobre 1. Tudo bem. 1 sobre 1 dá 1. Então, 1 mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser 1. E aí, o cosseno ao quadrado de alfa tem que ser 0. Então, ele quer o seguinte. Olha que interessante. O conjunto A, uma questão interessante. O conjunto A é formado de alfas reais, argumentos reais, de modo que o módulo desses complexos seja sempre 1. Quando eu fiz isso aqui,
tá? Eu fiquei com uma lei em alfa. Então eu tenho que descobrir o seguinte: quem são os alfas reais, tal que o cosseno ao quadrado de alfa dê zero. Evidente que se o cosseno ao quadrado de alfa é zero, o cosseno de alfa tem que ser zero. Né? Aqui alguma coisa ser zero, isso aqui, o cosseno de alfa tem que ser zero. Olha, aonde o... Hã? Sim, sim. Espera aí só um pouquinho. Vamos pensar. Aqui, o nosso cosseno, né, nós temos aqui o eixo do cosseno, não é verdade? Ó. Isso aqui é o eixo do cosseno. E o cosseno, ele é zero aqui, não é verdade? E aqui. São os dois, cujo cosseno dá zero. Quanto dá o cosseno aqui? Dá 1. Zero. 360 graus, ou 2π. Quanto dá aqui? Π. Integração π dá menos 1. Mas aqui, ó, quando você projeta aqui, o cosseno é zero. Olha, então, o meu alfa tem que estar ou aqui ou aqui. Tem que estar aqui. Como esse alfa ele é finito, então você tem que ver qual é a lei que cabe para que todos os arcos estão aqui. Vamos ver no item A. Olha só, 2K que multiplica π sobre 2. Vou botar assim, 2K que multiplica π sobre 2. Mais π sobre 2. Eu multipliquei, tá? Com K pertencente a Z. Corta esse 2 com esse 2, na realidade ele ficou Kπ mais π sobre 2, onde o K pertence a Z. Vamos ver o que acontece. Quando o K é zero, dá o π sobre 2. Positivo, vamos ver. Quando o K é 1, dá π aqui, ó, mais π sobre 2, caiu lá. Quando o K é 2, 2π, 2π, mais π sobre 2, cai aqui. Enfim, positivo. Negativo, quando o K é menos 1. K é menos 1, ó. Menos π. Menos π tu faz assim. Soma π sobre 2. Então, ele deu menos π. Quando você somar π sobre 2, ele cai aqui. Vamos ver o menos 2π. Menos π, menos 2π. Somado com π sobre 2. Cai aqui. Quer dizer, soma com π sobre 2, quando ele está aqui, soma com π sobre 2, cai aqui. Quando ele está aqui, soma com π sobre 2, cai lá. Então, não precisa nem testar os outros. Isso aqui é a lei dos arcos côncavos alfa. Gente, é assim, vocês podem ficar se questionando, né? Porra, uma questão cai em prova, demora. Bem, levou mais uns minutos eu explicando aqui, mas a questão ela exige. Não sei, pode ser que tenha alguma passagem aí que seja mais rápido que eu fiz, mas a gente seguiu um padrão de resolução para poder chegar à resposta. Isso aqui eu ouço mal pra caralho com esse negócio.
você está dizendo aqui, cosseno ao quadrado de alfa igual a zero. Aí você, por que deu zero aqui? Por que o quadrado sumiu? Olha, você pode pensar de duas maneiras. Primeiro, você pode pensar assim, ó, cosseno de alfa vezes cosseno de alfa igual a zero. Se esses dois caras são iguais, só tem um jeito disso daqui dar zero, que o cosseno de alfa seja zero. Ou você pode pensar numa coisa assim, Alzir, cosseno de alfa é zero. Eu posso fazer isso aqui, raiz de zero, para tirar o cosseno de alfa? Pode. E o cosseno de alfa é zero. Hã? Está entendido? Está entendido? O daí, né, que perguntou. Daí. Oi. Por que é o A? Tá. Tá. A gente, se você quiser, eu vejo todas. Mas vou... Hã? Tá. Deixa eu... Ficou aqui... É ruim, pô, o quadro é pequeno, cara. Aí, olha só. Vou apagar aqui, tá? Porque eu acho que aqui eu não precisa mais. Preste atenção. Isso aqui é equação, logicamente, equação trigonométrica mais simples. Cosseno de alfa igual a zero. Quais são os arcos, todos os arcos alfa, que têm o cosseno zero? Essa é a pergunta. Então, quando você está num círculo trigonométrico, o eixo do cosseno é esse cara aqui. Então, a primeira coisa que você tem que saber, esse eixo do cosseno. Um arco que está aqui, ou melhor, um arco que está aqui e o arco que está aqui, eles têm o cosseno zero. Mas são infinitos arcos. Por exemplo, π sobre 2, 3π sobre 2, 2π mais π sobre 2, 2π, uma volta, mais 3π sobre 2. Então, o negativo, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2. Então, todos os arcos. Então, existe o chamado lei dos arcos côncavos. Tá? A lei dos arcos côncavos. Então, eu vou botar uma lei que é o seguinte. Vou botar, esqueci aquilo. Como é que eu escrevo uma lei de arcos côncavos aqui? Eu vou botar assim, ó, Kπ mais π sobre 2. O que quer dizer isso? Onde o K pertence a Z. Eu estou dizendo que todos esses arcos, quando o K varia em Z, ou vai dar, ou é aqui ou é aqui. Então, observa só. K igual a zero. K igual a zero. Isso aqui é π sobre 2, tá? Isso aqui é 3π sobre 2. 270. Então, quando o K for zero, ele está aqui. Agora, quando o K for 1, olha o que acontece. 1π. 1π é uma volta de π, que é 180, quer dizer, somado com π sobre 2, que caiu aqui. Agora, 2π. Toda vez que esse K for par, cai aqui. Toda vez que esse K for ímpar, cai aqui. E aí, se o K é par, 4π, 6π, 8π, ele vai cair aqui. Somado com π sobre 2, está lá, ó, aqui. Quando o K é ímpar, o Kπ, quando o K é ímpar, cai aqui. Somado com π sobre 2 está aqui. Então, essa é a lei dos arcos côncavos A.
π sobre 2 e 3π sobre 2. Peraí, π sobre 2 e 3π sobre 2. Que é o que ele fez aqui, malandramente, ele fez uma molecagem aqui. E se você multiplicar isso e isso, é exatamente o que está aqui. Ó. Só que ele fez assim para poder gerar dúvida aí. Nada dos outros, ó, capi, ou está aqui ou está aqui. Ó, kπ sobre 2. Isso aqui é π sobre 2. Então, o que é o kπ sobre 2? 0 é 1π sobre 2. Está aqui. 2π sobre 2. Está aqui. 3π sobre 2. Está aqui. Mas aí, ele está colocando arcos que também estão aqui e aqui. Está errado. Isso aqui. Enfim. Hã? Entendeu? Porque quando você bota o kπ sobre 2, ele cai, vai ter arco que vai cair aqui, mas se tem arco que cai aqui, tu tá errado, pô. Não é só aqui e aqui. Então é uma questão muito interessante. Gente, eu tinha... eu vou apagando aqui, enquanto isso eu vou falando. Eu tinha vontade, já fiz isso uma vez, tem tempo. Eu fiz um projeto, uma proposta, em que todos aqueles que faziam o curso tivesse lá uma página, como é que se diz? No YouTube, uma página lá no YouTube, e colocasse questões interessantes. Pode colocar as questões que vocês estão fazendo, conceitos que às vezes a gente passa e vocês acham que é legal. Tipo assim, cria um perfil lá e vai postando. Mas aí você tem que gravar. Pô, pode gravar até no celular. Grava no celular. No próprio celular, né, coloca lá no YouTube, bota, vai fazendo. Acho que seria legal. Você vai desenvolvendo, vai também ajudando os alunos, outros. Por exemplo, ontem, se a Alice me permite, a Alice, depois que eu mandei a aula, ela fez um trabalho, ela deve ser feito no computador, muito perfeito. Ela fez o círculo, dividiu, não sei se ela pode falar, mas eu até brinquei com ela, pô, isso aqui tá bom, vou botar no quadro, tá na parede, porque é muito, muito bonito. Então, são coisas assim, pô. Mas eu tinha vontade. Depois vocês pensam sobre isso, depois falem comigo. Precisa de ajuda, a gente ajuda. Bom, Alzira, eu não tenho tempo. Lógico, é complicado, eu sei disso, mas coloca umzinho, mesmo que demore depois, coloca outro. Bom, gente, então agora, olha só. Uma questão também que eu acho interessante, que já caiu, é essa questão aqui. Ó. O lugar geométrico. O lugar geométrico dos afixos, dos complexos, Z, tais que módulo de Z mais 2 igual a 3. É uma. Aí ele bota assim, é uma circunferência de centro menos 2, 0 raio 3, é uma circunferência de centro 2, 0 raio 9, uma reta que passa pelo ponto
2, 3, uma reta que passa pelo ponto menos 2, 9, uma reta de equação x mais y menos 1, quer dizer, ele quer o lugar geométrico. O lugar geométrico é o lugar dos pontos que formam uma curva que representa isso aqui. Será que o lugar geométrico é uma circunferência? Será que o lugar geométrico é uma reta? Será que o lugar geométrico é um ponto? Então, a gente precisa saber. Então, ele dá a resposta, vamos ver o que acontece. É interessante você colocar o Z, e eu vou chamar, porque eu sei, normalmente a gente chama o complexo de A mais BI. Mas eu poderia escrever x mais y, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, x mais y. E aí, o módulo de x, que é um z genérico, mais yi mais 2, é igual a 3. Muito bem. Veja que isso aqui é x mais 2, parte real, mais a parte imaginária. Isso é igual a 3. Ora, o módulo desse complexo é a raiz quadrada da parte real, que é esse cara aqui, x mais 2 ao quadrado, mais y ao quadrado. Isso é igual a 3. Se isso é raiz quadrada, se eu levar ao quadrado aqui e levar ao quadrado aqui, eu vou ter x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Olha, qual é o lugar geométrico dos afixos, dos pontos? Os infinitos pontos desses complexos, cujo o z mais ele, o módulo de z mais ele dá 3. Olha, quando você desenvolve isso e chega aqui, você chega na lei de quê, gente? Da circunferência. Perfeito. X mais 2 ao quadrado, mais y mais 0 ao quadrado igual a 3. Aliás, aqui eu quadrei, perdão, gente, igual a 9, na verdade. Esqueci de quadrar do outro lado. Extensão. Na lei, x mais 2 ao quadrado, y ao quadrado, eu quadrei aqui e quadrei aqui. Olha, isso aqui é uma circunferência. Perfeito. De centro, menos 2, 0. E raio quanto? Raio 3. Raiz quadrada de 9. Pronto. Esse é o lugar geométrico de todos os caras que estão nessa circunferência, obedece essa lei, essa equação dada por ele. Pode ver uma questão rápida. E se o professor que está fazendo a prova não tem essa habilidade aqui, ele não chega. Então é uma questão interessante de prova. Não tem caído essa questão não, hein? Já caiu há muito tempo que não cai. Quando demora a cair, fique atento. Oi. Hã? Aqui? Não, porque quando você tem um complexo, tá?
você botou A e B? Tá. A, B. O módulo de Z é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Esse cara é o A e o B. O Z agora, o meu Z eu chamei de x mais y. Então o módulo de Z é x2, raiz quadrada de x2 mais y2. É assim que você acha o módulo. Então eu peguei isso que está aqui, tá? Porque é diferente, aqui é z mais 2. Então é x mais y mais 2, parte real, x mais 2, parte imaginária, y. Aí o quadrado desse mais o quadrado de y, raiz quadrada. Isso é o... Isso. E o módulo é 3. Sim. Quadra, soma e iguala a 3. Agora, isso aqui é raiz. Então você levando ao quadrado, sai a raiz. Não esqueça de levar ao quadrado desse lado. 3 ao quadrado, 9. E aí você fica. Show. Perfeito. Bom, agora, deixa eu ver aqui. Determino todos os valores de x, a modo que a parte real seja positiva. Eu tenho uma questão, não sei, talvez dê para fazer as duas, eu queria fazer uma outra. Eu acho legal. Olha só, eu vou fazer uma aqui. Só que essa questão, ela tem uma leitura grande. Mas eu vou tentar fazer um desenho, que é a próxima questão. Vou fazer aqui, vamos ver se eu consigo fazer aqui um desenho, eu vou mostrar a vocês. Tá? Fazer aqui. Aí, deixa eu só botar aqui, botar segmento, sim, depois assim, depois assim, depois assim, depois assim. Vai ficar um pouco fora de escala, mas sem problema. Depois assim, assim, assim e assim. Então eu estou mostrando um desenho que não está tão legal. Tá bom? Lógico, isso aqui é tudo, os lados são todos congruentes, tá? Tudo bem. Bom, então isso aqui é o Argand de Gauss, o eixo, tá? E ele dá esse desenho. Ele bota aqui a letrinha aqui, bota A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bom, ele diz assim, nessa figura está representado no plano complexo um polígono regular, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Os vértices desse polígono são as imagens geométricas das raízes
Então, os vértices são imagens das raízes de índice N, de um número complexo Z. Complexo Z. Muito bem. O vértice A tem coordenada 0, menos 3. Então, ele diz, ó, esse cara tem coordenada 0, menos 3. Ó, se isso é representado imaginário, então esse A aqui, a representação do ponto aqui é menos 3. Então, menos 3 é o I, a parte do imaginário. Só botando aqui, ó, menos 3, só para localizar aqui, pensar. Qual dos números complexos seguintes, ele dá vários, tem por imagem geométrica o vértice F? Então, ele quer saber qual dos complexos tem por imagem geométrica. Então, ele quer isso aqui, ó. Ele quer esse afixo, ele chama de imagem, mas pode ser afixo, na forma, porque a resposta está na forma trigonométrica. Ele quer saber isso aqui. Como é que é esse cara? Porque esse cara também é raiz. É uma raiz desse número complexo Z que ele não dá. Interessante. Bom, então, gente, olha só. Tem um complexo. Que complexo é esse? Sei lá. Z igual a mais B, não sei. Agora, ele diz que esses vértices são raízes de índice N. Como é que eu sei qual é o índice da raiz? Olha, se ele diz que esses caras, A, B, C, D, etc., são imagens das raízes, então basta contar essas imagens. Então, começando do A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 imagens, 9 raízes. Então, aqui o N é 9. Muito bem. Olha, uma das raízes é menos 3, ou melhor, é menos 3. Porque é como se fosse menos 3, ou melhor, é como se fosse 0, né? Então, menos 3i. Então, uma raiz é essa, 0, porque aqui a parte real é 0, e o menos 3i. Muito bem. Então, ele deu uma raiz, ele quer saber qual é a raiz que está aqui. Ó. Ele quer saber que raiz é essa. Raiz, agora é ponto, né? Que raiz é essa? Gente, é uma coisa assim, até eu me assustei. Uma coisa que agora eu botei raiz não tem acento, raiz tem acento. Hoje, hoje a palavra, antigamente, semi-reta, tinha o if. Agora, com a nova linguagem, tirando o if, é semi com 2 R's. Eu me espantei com isso, né? Mas tudo bem, eu não preciso estudar português. Semi se junta, bota 2 R's. Estranho, né, para a gente escrever. Não se escreve mais assim. Bom. E aí, tirando esse. Bom, como é que eu posso encontrar aquela raiz F? Eu sei uma coisa que você já falou. Que quando você encontra as raízes, esses carinhos são todos, isso aqui é um polígono regular.
Então, se é um polígono regular, tá? O arco envolvido aqui é o mesmo arco que está envolvido aqui. É o mesmo arco que está envolvido aqui. Quer dizer, então, como se fosse os arcos de uma circunferência. Vai passando. Um círculo, uma circunferência. Muito bem. Então, todos eles são iguais. Olha, se eu tenho 9 arestas, então eu tenho que pegar 360 graus e dividir por 9, que dá 40 graus. Então significa dizer o seguinte, que daqui até aqui anda 40 graus, 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 e daqui até aqui anda 40 graus. Certo? Muito bem. Ele quer que você escreva isso na forma trigonométrica. Todos esses caras que estão aqui, tá, eles têm o mesmo módulo. É como se... É lógico que eu não desenhei a circunferência, no problema lá não está a circunferência. Mas esse polígono é inscrito numa circunferência. O raio dessa circunferência é 3, valor absoluto aqui. O valor relativo é 1 dos 3, mas é 3. Então, esse ponto está afastado aqui de 3, de 3, de 3. Então, o módulo de Z, tá, é 3. Eu preciso guardar isso. Tá? É o módulo do complexo. Agora eu preciso saber quem é o argumento. O argumento desse cara. Porque se eu souber, o argumento é 3 cosseno de θ, mas isso é de θ. Bom, matei. Então o que eu tenho que fazer, gente? Saca só, esse cara é quanto? Em graus, vamos botar em graus. Esse cara aqui em graus é quanto? 270. Vou fazer continha, tá? Agora pensando. 270 com 80. 270 com 40. Eu quero chegar lá, já pulei aqui, ó. 270 com 80 dá quanto? 0, 8, 7, 15, 350. Então esse cara aqui, tá, o θ é 350 graus. É como se eu saio daqui, 350. Agora, eu acho que até comentei isso na aula que eu dei lá naquele vídeo. Agora eu tenho que somar 40. Mas como ele, quando ele chega aqui, ele volta a ser contado, né, no 360, então qual é a jogada? 350 para 360 dá quanto? Dá 10 graus. Presta atenção, 350 com 10 dá 360, uma volta. 10. Mas eu tenho que somar para chegar aqui. Então eu tenho que somar 30. Assim, muito cheio de número aqui. Aqui é 350. Daqui até aqui tem 40 graus. Mas é 350 com 40 dá 390. Mas não posso botar 390. Porque quando chega aqui, o argumento ele volta a ser contado daqui para cá. É sempre assim, ó. E ele tem que ser menor do que 360. Então eu tenho que fazer 350 mais 10, guardo 10. Dá 360. Para dar 40, eu somei 10 para dar 40, tem que ser 30 graus. Então esse cara aqui, ó, é 30 graus. Que é 350 mais 40, 390. Mas aí eu tenho que contar 360 mais o 30, dá 390, então eu conto 30. Agora, 30 com 40 dá 70 graus. 70 com 40 dá 110 graus. Então, esse cara que está aqui, tá? O θ é 110 graus.
você vai me responder quem é o número que está ali na forma trigonométrica. Eu vou dizer em ângulo. 3 cosseno de 110 graus mais I seno de 110 graus. Vou para a minha resposta. Sim. Será que ele deu dessa forma a resposta? Ou será que ele deu irradiando? Então vamos ver. Ele deu irradiando. Então, veja que eu trabalhei em graus. É melhor. Eu gosto. Mas eu quero trabalhar radiando desde o início. Tudo bem. Mas então aqui consiste em eu passar isso para radiano. Mas aí você faz uma regrinha de 3, pô. Se 180 graus vale π radiano, 110 graus vale x. Acabou, pô. Aí você vai ter o quê? X é 110 π dividido por 180. Multiplicando, regra de 3. 110 π. 180x, então x é 110 dividido por 180. Corto 0, 11, 18 avos π. Esse cara é o meu θ, que está agora irradiando. Cosseno de 11, 18 π, mais I seno de 11, 18 avos π. Só que a resposta lá não está assim, está numa forma que eu falei para vocês. Cis quer dizer o seguinte, 3 cosseno de 11, 18 π e seno de 11, 18 avos π é cis 11, 18 π. Pronto. Essa é a resposta. Vamos ver qual é a resposta que está aqui. Resposta. 3, está aqui o 3, cis 11 π sobre 18, letra B. Aqui tem lá a folha, é a letra B. Problema de concurso que não tem no livro facilmente. Não tem. Então, quem monta a prova adora isso. Não está no dia a dia da sala de aula, não está nos livros didáticos tão facilmente. Aí o cara pede uma questão dessa. É rápida, tá? Rapidinho você faz, desde que você saiba o que eu estou fazendo aqui. Perfeito, 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 perfeito. Sem problema nenhum. Você chegou ao mesmo valor, concorda? É o que eu falei. Você tem que estar numa zona de conforto, que a palavra hoje é muito usada. Aquilo que te faz melhor, te dá mais segurança, você faz. Eu, por exemplo, me sinto seguro trabalhar em graus e no final passar para radiano, porque faz diferença não. Você se sente seguro já trabalhar em radiano direto, ótimo, sem problema nenhum. Acho que isso aqui está, mas demorou. Demorou não, porque você, uma coisa que levou no final foi montar essa regrinha de 3, por exemplo. Sim, mas eu não estou... Foi Francis Ley que parece que fez o comentário. Em nenhum momento criticar o desenvolvimento do Francis Ley. Foi o que eu estou dizendo. Aquilo que você faz, né? Você incorporou aquele processo, incorporou no sentido de você mentalizou. Perfeito.
Alguma pergunta? Deu para aprender um pouquinho hoje? Aprendeu, lembrar? Muita coisa. Isso é bom. Bom, gente, então vamos parar, né, por hoje. Hoje são 9h30. Agradecer aí, sempre agradecendo esse momento, que para mim é muito legal. Sempre falo isso, minha vida toda foi dando aula, desde 20 anos. E faz parte, isso é uma medicação para mim. Eu preciso tomar remédio, quer dizer, preciso tomar o meu remédio, que é estar desenvolvendo esses trabalhos, matemática, eu gosto. Então, e vocês estão aí comigo, isso é muito legal. Agradeço, uma turma excelente, muito capacitada, respeitosa, isso é muito bom. Então, é ótimo. Então, gente, está ótimo. Hoje é quinta, né? Nós estaremos semana que vem juntos, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite. Um abração. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Estou desligando.